Sextou. Sextou porque estamos numa nova data essa semana. Estamos, para a glória do Senhor, juntos estudando. Seja muito bem-vindo a este culto online. Seja muito bem-vindo a esta escola bíblica mais diversificada do Brasil. Você do YouTube, você da onde estiver falando, do país que estiver, da cidade que estiver, do estado que você estiver, seja muito bem-vindo e que o Senhor te abençoe, que o Espírito Santo traga conhecimento e crescimento sobre a tua vida. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua bondade, graça, fidelidade, misericórdia. Obrigado pela tua presença, obrigado pelo teu Espírito. Pedimos que fale conosco hoje, te damos liberdade de tratar conosco nessa noite. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Vamos lá, vamos estudar. Hoje eu vou pegar um pouco pesado na aula, porque é a última, né? E eu quero falar alguns assuntos assim que é pesadinho. Mas vamos embora. Primeiro que eu quero começar hoje falando sobre desbloquear os nossos destinos nas cortes celestiais. Eu não sei se você já teve a sensação, se você já percebeu que algumas coisas são travadas na nossa vida. Por mais que você faça, o negócio não anda. Por mais que você oferte, dizime, faça voto, ande certo, parece que em algumas áreas nós estamos amarrados. E por quê? Porque estamos bloqueados aonde? Na corte celestial. Entenda uma coisa, ponha isso dentro do teu coração. Se a corte celestial não liberar a tua bênção, o negócio não anda. O que nós temos que aprender? Acessar tribunais. Porque se o céu não liberar a tua sentença, o negócio não anda. E o que é que nos bloqueia nas cortes? Pecado, iniquidade, transgressão. E eu quero falar um pouquinho disso antes da gente aprofundar. Porque você precisa entender que o pecado tem 4 níveis. Pega papel, pega caneta, vai anotando, porque isso não coloquei na nossa apostila, tá? Pecado, ele tem 4 níveis. Iniquidade, pecado, transgressão e abominação. Se tem 4 níveis, será que tem como que eu falo? Um grau, será que um é maior do que o outro? Ou é tudo igual perante Deus, perante as cortes? Será que o pecado é igual transgressão, é igual iniquidade, é igual abominação? Será que tem diferença? Ou será que eles têm o mesmo peso diante da balança de Deus? O que vocês acham? Coloca aí nos comentários. Lá eu acho, paz, Daiane, eu acho que tem diferença. Não, acho que é tudo igual. Diferente, Gabi? Vamos lá. Qual será que é mais pesado? Não está me vendo? Ah, então não sei. Cada um tem um peso, né? Qual será que é mais pesado na balança de Deus? O pecado, a iniquidade, a transgressão ou a abominação? O que vocês acham? Abominação, Gabi. Abominação. Qual será que é mais pesado? Se eles têm diferente nível, iniquidade, pecado, transgressão e abominação. Teve uma ali que achou iniquidade. Vocês sabem a diferença? Vamos falar um pouquinho da diferença. O que é iniquidade? Iniquidade, ela tem uma raiz profunda. Iniquidade tem raiz. E não é rasa, tá? Ela é profunda.
A iniquidade é aquela escolha premeditada, tá? O que é iniquidade? Iniquidade é o pecado que eu faço que ele já se torna parte do meu caráter. Vocês veem que tem pessoas que é crente, conhece a palavra, aceitou Jesus, mas ele não consegue abandonar uma fraqueza. Ele não abandona aquela fraqueza. Ele tenta, né, algo que ele não luta, ele luta. Mas vez ou outra ele cai naquela fraqueza. Que é aquilo? Que é aquilo? É um pecado? Não, aquilo já virou uma iniquidade, porque está impregnado no DNA da pessoa e tem raiz. A gente vai falar isso na aula de iniquidade, tá? A pessoa às vezes peca, sabe que está fazendo errado, mas ela não consegue gerar arrependimento. Ela sabe que é errado, ela sabe que isso vai trazer uma consequência, mas ela não se arrepende. Iniquidade. Quem que pratica a iniquidade? Ímpio ou crente? O que vocês acham? Quem pratica iniquidade? O Andita votou nos crentes. Todos. Quem pratica? Os dois. Crente. Está empatado. Os dois. Inico é só o crente. Guarda isso. O povo do mundo já está no pecado. Mas a iniquidade é o crente que pratica. Porque ele conhece. Só que ele não provoca o arrependimento. Ele luta contra, mas ele não consegue vencer aquela natureza. Isso é iniquidade. Livro de Miqueias, capítulo 2, versículo 1. Miqueias, vamos ver se eu acho para a gente ler. Gente, acho que eu li faz muitos anos Miqueias. Os profetas menores. Deixa eu ver se tem na minha Bíblia. Deixa eu ver lá no começo. Muito obrigada por saber onde está. Depois de Jonas, ó. 11:09. Miqueias é depois de Jonas. Miqueias capítulo 2, versículo 1. Ai daquele que nas suas camas intentam a iniquidade e maquinam o mal. A luz da alva o praticam, porque está no poder da sua mão. A iniquidade é aquele pecado que você fica pensando assim, ó, como que eu vou fazer? Você maquina ele, você programa ele. Você pensa nele com antecedência. É um pecado que você faz sabendo que é pecado, mas você começa a maquinar, você começa a programar, tá? Isso é iniquidade. Você vê que lá em Salmos 51:2, eu vou dar um spoiler para vocês da iniquidade da nossa aula. Salmo 51:2 diz assim, Davi falando, tá? Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Davi era um homem que estava praticando iniquidade quando? Quando ele caiu com Batseba, quando ele manda matar Urias. O Davi, a gente está falando, o homem segundo o coração de Deus. Ele adultera sabendo que ia adulterar, querendo adulterar. Ele assassina premeditadamente.
de falar, eu vou mandar, vou colocar ele lá para ele morrer mesmo. Ele não colocou lá por um descuido. Não, ele falou, não, eu vou colocar porque Urias tem que morrer. Ele se torna um assassino. Então, tudo que Davi faz, quando ele está caído, quando ele cai com Batseba, ele faz o quê? Em iniquidade. Ele não faz não foi um deslize, foi algo que ele premeditou, foi algo que ele planejou, algo que ele sabia que era errado, mas mesmo assim ele fez. Tá? Aí uma pergunta: Deus perdoa a iniquidade, sim ou não? O que vocês acham? Deus perdoa iniquidade? Sim, sim, sim. Porque se você faz algo que foi premeditado, você faz sabendo. Como que, como que você consegue perdão de Deus tão facilmente? Só pelo sangue de Jesus? Perdoa, mas tudo tem uma consequência. Exatamente, perdoa. Tem consequência? Sim. Como que somos perdoados da iniquidade? Quando começamos a gerar arrependimento genuíno. É isso aí. Porque tem gente que sabe que é errado, mas confessa meia boca. Confessa sem se arrepender. Existe uma diferença entre confessar o pecado e se arrepender por ele. Porque tem gente que fala assim, ah, Senhor, eu pequei. Tá, eu pequei, você confessou. Mas, será que nesse confessar teve um arrependimento? Queridos, por que eu falo isso? Porque eu já confessei muito pecado. Mas teve pecados que eu demorei muito para me arrepender. E falava para Deus, não me arrependo disso. Não me arrependo disso. Se eu tivesse a oportunidade, eu faria de novo. Por quê? Natureza. E o que que era isso? Iniquidade. Como que eu comecei a me interessar pelo assunto de iniquidade? Estudando sobre enfermidade. Que eu fui buscar Deus, por que que eu estava tão enferma? E aí o Senhor falou comigo, ele falou, ó, você está assim porque tem iniquidade. Tem coisa que ainda precisa ser confessada com arrependimento genuíno. Eu falei, oi, em mim? E vocês vão ver na aula, quando a gente chegar na aula de iniquidade, as consequências pesadas da iniquidade sobre a nossa vida. Pesadas. Porque às vezes você fala assim, ah, já confessei. Tá, mas você se arrependeu? Teve confissão, mas teve arrependimento? Teve o sangue do cordeiro passado por cima disso? Porque a iniquidade, ela só é arrancada da nossa vida com arrependimento genuíno. O que é o arrependimento genuíno? Quando não há mais a prática daquele ato. E quando você entende, não, o que eu fiz feriu o coração de Deus. Isso é iniquidade. Pecado, o que é pecado? É o deslize, errar o alvo. Quando você faz algo contra Deus ou contra uma pessoa, isso é pecado. Todo mundo peca? Todo mundo peca. Por isso que você que é crente, de outra denominação, não sei como que você foi criado, mas eu cresci ouvindo assim, ó, quem está em pecado não pode tomar santa ceia. Primeiro, a ceia não é santa. Começa aí, né? A ceia não é santa. Em nenhum versículo da Bíblia o Senhor chama a ceia de santa. Isso, aquilo foram os títulos escritos por homens. Títulos. Títulos não é Bíblia. Esses títulos que nós vemos aqui, ó, tipo assim, deixa eu mostrar. Aqui, ó, antes do capítulo que vem esse título, isso daqui não é Bíblia, isso aqui foi feito por homens. Bíblia é o que está
no capítulo e no versículo, tá? E a Bíblia mesmo, a Bíblia original, ela não tem capítulo nem versículo. Ela só tem o nome dos livros. O capítulo e os versículos foram inseridos para ficar fácil para nós estudarmos. Mas se você pegar a Torá, ela não tem capítulo e versículo. Ela tem só os nomes dos livros, os rolos, né? Então, mas ali está escrito Santa Ceia. Não, foi alguém que colocou lá numa tradução muito chula, mas a ceia não é santa. E aí, se a gente entra naquela coisa, estou em pecado, não posso tomar ceia, então você não vai poder ceiar nunca. Porque aquele diz que não tem pecado já peca. Olha que contradição, olha como que nós não observamos a palavra. E a gente acata tudo aquilo que nos é imposto. Tá em pecado, não pode tomar santa ceia. Não. A ceia, ela é a remissão do pecado. A ceia é a aproximação do homem para com Deus. A ceia é um direito daquele que foi salvo e batizado nas águas. Então, como que a gente vai falar que, eu estou em pecado? Em pecado nós vamos estar até morrer. A gente não virou anjo, mas o pecado é o quê? Um deslize. Não é algo intencional. É aquela coisa que você faz e fala, nossa, cara, pequei. Perdão, Senhor. Não queria fazer isso. Escapou. Não queria. Êxodo 10:16, vamos lá. Êxodo 10:16. Então Faraó se apressou a chamar a Moisés e Arão e disse: Pequei contra o Senhor, o vosso Deus, e pequei contra vós. Então o pecado ele pode ser feito contra Deus e contra as pessoas. Por isso que às vezes precisamos nos retratar com pessoas, para também nos retratarmos com Deus, tá? Isso é pecado. Transgressão. O que é a transgressão? A transgressão ela é muito parecida com a iniquidade, porque a transgressão é você desobedecer intencionalmente. A iniquidade você maquina e a iniquidade tem raiz. Guarda isso. Mas a transgressão você faz de forma intencional. Vou te dar um exemplo do que é transgressão. Sansão. Lembra que Sansão ele era nazireu e ele tinha pela lei do nazireado, ele não podia encostar em coisas mortas. Ele sabia disso. Era uma lei pregnada nele. Ele cresceu ouvindo: olha, você não pode cortar o cabelo, você não pode tocar em coisas mortas, você não pode tomar bebida alcoólica, você não pode se deitar com mulheres que não sejam de Israel, você não pode servir a outros deuses. Primeira transgressão de Sansão. Ele vê o leão morto, vai lá e coloca a mão no leão para pegar um favo de mel. Sempre a comida, né, gente? Levando o homem para o buraco. Desde o Éden, a comida tem destruído a vida espiritual das pessoas. E aí Sansão, ele toca nas coisas mortas, sabendo que ele não podia ter feito isso. E o pior, ele pega aquele favo de mel e leva para o pai e para a mãe comer. E não fala da origem, porque ele sabia que se ele falasse da origem, ele ia ser repreendido. Ele faz intencionalmente. Aí o que a Bíblia fala? Aí ele começa a se relacionar com Dalila. E deixa eu falar uma coisa interessante sobre Dalila. Dalila, muitos falam que ela era uma prostituta, né? Mas Dalila, ela era uma sacerdotisa de Lilith. Porque o nome Dalila é um adjetivo, não.
eu esqueci o nome, é um pronome de ligação. Lila vem de Lilith. Então, o nome da Lila é aquela que serve a Lilith. E qual que era a função de Dalila? Descobrir o segredo de Sansão. Você vê que ela envolve Sansão, né, através do sexo, através da conversa, através do encantamento. Lembra quando eu falei das aulas de Lilith? Sobre o sexo com encantamento? E o segredo é revelado. Então, Sansão, ele começa. Por que que ele se torna um palhaço no final da sua vida? De juiz, porque ele foi chamado e levantado como juiz de Israel, e ele termina como um palhaço, porque ele transgrediu a lei do Senhor na vida dele. Ele desobedeceu intencionalmente. Então, todas as vezes que eu e você faz algo intencional, sabendo que não é para fazer, mas vai lá e faz, é transgressão. Temos que tomar muito cuidado. E o que que é a abominação? A abominação é algo que causa nojo em Deus. Agora, se você tem noção do que é iniquidade, pecado, transgressão e abominação, qual desses quatro é pior? Aquele que você pratica porque a tua raiz é profunda ou aquele que causa nojo em Deus? O que vocês acham? Qual que é pior? Iniquidade, pecado, transgressão ou abominação? Porque a abominação, a Bíblia fala que Deus vomita. Existem coisas que fazemos que somos vomitados. A abominação. Vocês têm noção de qual pecado é o pecado que Deus abomina? O que é abominação diante do Senhor? Interessante que a Suzane falou, blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo, você sabe o que que é, Suzane? Você sabe o que é blasfêmia contra o Espírito Santo, gente? E quem que faz a blasfêmia? Ímpio ou crente? Quando a gente ofende ele. Mas como que se ofende a Deus, o Espírito Santo? Você sabe? Gostei da tua pergunta. Vocês sabiam que as pessoas que mais causa blasfêmia contra o Espírito Santo é o crente? É isso aí, Tiane, essa também. O crente é o que mais blasfema contra o Espírito. O que que é a blasfêmia contra o Espírito? É você ver algo de Deus acontecendo e julgar com a sua boca que não é de Deus. Por isso eu sempre alerto, cuidado. Cuidado de falar assim, ó. Tipo assim, a pessoa tá rodopiando no espírito. E às vezes você não é do manto. Aí você olha e fala assim, palhaçada, precisa disso? Blasfemou. Por quê? Pessoas, quando elas estão, eu já expliquei isso numa aula, mas eu vou relembrar. Pessoas quando estão cheias do Espírito Santo, elas começam a rodar, elas começam a mover as mãos. Tem gente que faz até sátira, né, disso. Um monte de vídeo, um monte de gente que zoa disso. O que que é isso? São armas espirituais. Ela está numa dimensão espiritual ali. Ela não está entendendo por quê? Porque ela não controla mais o corpo. Ela não controla mais as mãos. Ela não controla mais a boca, mas ela tem entendimento que ela está ali a serviço. Então, quando você vê alguém rodopiando,
mexendo os braços, levantando o pé, e fala, ai, ai, cuidado. Ela está em guerra, em campo, ela está em campo espiritual ali, e o corpo dela está movimentando espiritualmente. Travou? Ai, gente, essa internet está uma benção. Destravou? Tá ok agora? Aí, ok. Destravou. Então, quando você vê alguém assim, pulando, destravando, erguendo a perna, rodando, não fala. Pastor, eu vi uma pessoa pregando, não sei, julga. A Bíblia fala que você pode julgar os espíritos, julgar os profetas, mas cuidado, olha e pede para o Senhor, Senhor, testifica no meu coração. Se você sente que não é algo de Deus, repreende no teu espírito, para aquilo não te contaminar e você não pecar contra o Senhor. Porque nós não entendemos do mundo espiritual. E eu tenho temor disso porque Deus usou até uma jumenta. Não vai usar uma pessoa, quem ele quer? Então, às vezes, nós falamos, fulano falou da carne, fulano não pregou bem, fulano. Cuidado, cuidado para não pecar contra o espírito, tá? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Mas o que é que causa nojo em Deus? E isso aí, top, ó, Davi, ele dançava no espírito. Lembra quando Davi vem dançando, que ele retorna com a arca e ele vem dançando? Mical tá na janela, ela fala assim: ah lá, olha o jeito que dança no meio dos outros. Qual foi a condenação dela? Por causa da palavra dela, ela ficou estéril para o resto da sua vida. E ela foi abandonada por Davi. Ela se tornou uma esposa só de nome. Mas a esterilidade dominou ela. Ela não deu frutos. Né? Por quê? Por causa do julgamento dela. Porque ela condenou algo que ele estava fazendo no espírito. E o Senhor estava recebendo aquilo. Então a gente não pode falar assim, ó, disso Deus gosta, disso Deus não gosta. Você não sabe, cara. Você não conhece o coração de Deus, você não sabe que a pessoa, o culto que a pessoa tem que entregar. Na minha igreja, eu tenho muitos autistas. E um dia uma mãe de um autista falou assim, pastora, eu não vou levar meu filho no culto, e eu não vou porque ele corre muito, ele grita. Fala, não, mas ele está assim porque ele não é acostumado com o ambiente. Mas aquele grito e às vezes o correr dele é o culto que ele está prestando. Porque nós achamos que criança não entende, que o autista talvez não entende, mas no ambiente espiritual, eles estão recebendo algo espiritual. E quando eles começam a se mover, principalmente pessoas que têm o espectro autista. O autista, querido, eles prestam o culto da forma que eles entendem. Ai, Suzane, você. Não é, Suzane? O autista, ele presta o culto da forma que ele entende. Então, quando, às vezes, você vê correndo. Eu repreendia muitas crianças antigamente, até eu ter esse entendimento que eu tenho hoje. Até eu entender que a criança, ela presta um culto a Deus. Né? E eu falo, deixa eu correr, calma, né? Você não pode deixar o quê? O ambiente na bagunça. Mas uma criança, ela presta um culto ao Senhor. E nós não podemos interferir. Mas o que que é abominação? Aquilo que causa nojo em Deus. O que é que causa nojo em Deus? Uma das principais coisas: idolatria e falsos deuses. Eu já cultuei a outros deuses, né? Eu já fui idólatra. E então, no meu DNA, na minha linhagem, existe esse pecado de abominação. É algo que eu preciso confessar.
Quando a gente falar sobre espíritos familiares, nós vamos falar muito disso. Por quê? Porque é algo que foi introduzido lá. Ah, mas pecado eu não confesso uma vez e acabou? Depende. Se for a nível de família, não. Porque se a tua família tem gente que não é convertida, nós temos que levantar altar anualmente. Porque os pecados, eles são de ciclos em ciclos. Então, às vezes a gente fala assim, ah, eu já fiz oração de renúncia, mas você fez uma só, você acha que vai valer para a tua vida inteira. Ninguém mais pecou. Você nunca mais pecou. Você nunca mais foi idólatra. Ah, eu nunca mais cultuei outros deuses. Mas talvez a tua idolatria é a comida. Talvez a tua idolatria é o dinheiro. Talvez a tua idolatria é teu cônjuge, teu filho, teu serviço. Quem falou que idolatria é só com ídolos, perdão, com deuses? Talvez o teu Deus é teu carro. Talvez o seu Deus é seu relacionamento. É teu hobby. O que que é idolatria? É aquilo que eu troco Deus. Se eu troquei Deus por causa de comida, comida é minha idolatria. Se eu troquei Deus, se eu troquei a minha fidelidade por causa do dinheiro, é minha idolatria. Se eu troquei agradar o Senhor para fazer um hobby meu, é idolatria. E isso causa nojo no Senhor. Deuteronômio 17, 25. Vamos ver. Deuteronômio 17, 25. Diz assim. Tem, não. Acho que eu li errado. Ou não tem errado. Peraí. Deixa eu pegar. Não é esse versículo, não, gente. Não tem. Abominação. Deixa eu voltar aqui que eu tava. Você está vendo? Eu fui fazer correndo. O Deuteronômio 17, do 2 ao 5. É 25, não. Maluca. Diz assim, ó. Quando no meio de ti, em alguma das tuas portas que te dá o Senhor teu Deus, se achar algum homem ou mulher que fizer mal aos olhos do Senhor teu Deus, transpassando o seu concerto, que fore servir a outros deuses, e se encurvar a eles, olha lá, se você se encurvar a outros deuses, ou ao sol ou à lua, aqueles que servem aos astros, tá? Astrologia, horóscopo, consultar essas coisas de astrologia, ou a todo o exército do céu, aqui está falando de tronos, tá? O que eu não ordenei e te for denunciado, e o ouvires, então bem o inquirirás, e eis que sendo verdade e certo que se faz tal abominação em Israel, então levarás o homem ou a mulher que fez este malefício às tuas portas. Sim, o tal homem ou mulher, e os apedrejarás com pedras até que morram. A abominação é inegociável, Senhor. Te vomita, não tá nem aí, fala, mata. Ah, mas a gente está na graça. Ai, a gente morre espiritualmente. Pior morte que existe. Provérbios 6, 16. Ela fala também, ó. Provérbios 6, 16. Até o 19. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a sétima, a alma dele abomina. O que que aborrece a Deus? Olhos altivos, você que fica de zoião comprido nas coisas dos outros.
língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para fazer o mal, e testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. A sétima ele abomina. Qual que é a sétima? O que semeia contenda entre os irmãos. Sei que eu gosto de ser fusqueiro da igreja, os irmãos brigar, cuidado, Deus vai te vomitar. Qual que é o perigo disso? Tudo isso vai arruinar teu futuro. Por quê? Essa iniquidade, esse tipo de pecado, esse nível, vai permitir que Satanás tenha direito legal na sua vida. Isso vai permitir que ele venha agir na sua vida com efeito devastador. Por isso que tem muita gente que fala assim, ó, eu oro, oro, oro e o Senhor nunca me ouve. Por quê? Porque está em algum desse nível de pecado. Então, o primeiro efeito que nós vivemos dessa iniquidade, desses pecados em junção no tribunal, é o diabo ter direito legal em áreas da nossa vida. Nós precisamos observar isso. Ah, o diabo está me esbofeteando. Ele está te esbofeteando porque está tendo algum direito. Ah, não está em mim. Está em algum ancestral da sua linhagem? Tem que ter renúncia. Tem que ter confissão de pecado. Por quê? A gente tem que entender que a fonte da nossa tentação. Ah, eu tenho uma tentação nisso. Aquilo ali vai ser a fraqueza da minha família inteira, da minha descendência inteira. Qual o problema que eu, Mariana, tive? Álcool. Vamos estar um dos, né? Tive problema com álcool. Então, o vício no álcool é um problema que está sobre toda a minha linhagem, toda a minha descendência. Se eu não vencer agora, eu vou comprometer a minha geração. E a iniquidade é o quê? É um monte de pecado que virou raiz, lá desde os meus ancestrais. Por que que tem pecado por que que tem tentação que é muito forte, que as pessoas não conseguem vencer? Porque indica que essa pessoa não está tendo um nível de renúncia, confissão e arrependimento. Então, precisamos levantar um altar para o Senhor de arrependimento. Porque quanto mais você resistir ao pecado, mais essa iniquidade abaixa aí no altar da sua vida. Você vê que, vamos abrir lá em Isaías 6, você vê que o profeta Isaías, ele tinha um pecado. Um pecado não, ele tinha uma fraqueza. Isaías 6. Qual que era a fraqueza de Isaías? Deixa eu ver aqui o versículo. Do 1 ao 8. Mas vamos lá no versículo 5. Isaías 1, 5. Então disse eu, ai de mim, que vou perecendo. Ele estava o quê? Perecendo. Porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. O que aconteceu aqui com Isaías? A iniquidade estava moldando Isaías a falar mal sobre si mesmo. Ele falava assim: eu sou pecador, eu sou um homem que não presta para nada, eu sou desfeito, eu sou indigno.
Por quê? Porque ele estava tão distorcido na iniquidade que precisou um anjo vir purificar ele. Aí a Bíblia fala que o anjo veio e purificou a boca dele e ele começou o quê? Ter capacidade de ouvir a Deus. Quando ele foi purificado, que ele ouviu Deus. Depois que o anjo me tocou, eu ouvi o Senhor falando: a quem enviarei? Quem que vai fazer a minha obra? Ele só foi capaz de ouvir o Senhor e de sentir amor pelo Senhor, amor pela obra do Senhor, depois que a iniquidade foi arrancada dele. Então, queridos, às vezes muitas pessoas estão frias na fé, muitas pessoas estão frias no amor, porque elas estão andando em iniquidade. E isso é uma legalidade para Satanás operar na nossa vida. 12 sinais que somos vítimas de maldições na nossa vida. Primeiro, mentalidade negativa. Eu quero que você faça essa análise em você hoje. Eu vou depois compartilhar lá no grupo a oração dos tribunais. Porque quando você for entrar nos tribunais, você não pode chegar lá com uma mentalidade negativa. Tem gente que ora acreditando que já vai dar tudo errado. Tem gente que vai acessar o Senhor, já vai, eu vou orar, mas eu sei que Deus não vai me atender. Eu sei que na minha vez vai ser não. Corrija isso, porque isso é um sinal de maldição na tua vida. Segundo sinal de maldição, perseguição pela maldição. Eu sou perseguido por esse pecado, eu sou perseguido por esse mal, eu sou perseguido por essa doença. Tem algum sinal de perseguição na sua vida espiritual? Então você tem que ir para os tribunais e confessar pecado da tua geração, da tua linhagem. Tem que fazer uma limpeza, tem que purificar, tem que se arrepender, pôr boca no pó. Terceiro sinal de maldição operando na tua vida: falta de visão para a sua vida. O que que você sonha? Não sei. Onde você quer chegar? Sei lá. Que der certo, deu. Isso é um sinal de que você está sendo operacionalizado pelo mal. Quarto sinal de que o mal está operando na tua vida: quebra de casamento e de lares. O diabo odeia família. O diabo odeia casamento. O diabo odeia aquilo que está no padrão bíblico acontecendo em você. Pastora, mas meu casamento é difícil. Vou te falar uma coisa que talvez até pareça barbaridade. Apresente teu casamento nos tribunais e fala para o Senhor: ou conserta ou leva, ou eu ou ele. Mas não separa. É preferível a morte do que separação. E eu vou falar uma coisa para vocês: casamento de crente não é fácil, não. Casamento de crente não é fácil, porque o diabo quer perpetuar separação e destruição nos nossos lares. Eu estou vivendo mal. Ora para Deus ou consertar ou levar. Vai para o tribunal. Joga para o Senhor. Apresenta tua casa para o juiz. Fala, ó, olha o jeito que eu estou vivendo. Olha como eu estou sendo tratado. Olha o que eu estou passando. Olha quem eu sou. E coloca na tua balança. Conserta ou leva. Ponto. Por quê? Separação, queridos, o Senhor abomina. A Bíblia diz que ele odeia o divórcio. Mas acontece que eu fui traído, eu fui. Peça remissão pelo teu casamento. Fala para o Senhor lavar o teu relacionamento, o teu casamento com o sangue do Cordeiro. Já fez nova aliança? Não fica se martirizando, não. Fala, Senhor, eu não sabia, não tinha entendimento. Casei com um demônio antigamente, larguei do demônio, não sabia. Estou tentando, me ajuda. Que o sangue do Cordeiro que lava, que purifica, purifica o meu relacionamento.
Porque o crente ele é perseguido nisso. Quando ele não larga, ele está vivendo mal, ele está a trancos e barrancos. Ah, eu conheço crente que vive bem. Será? Porque não tem nenhuma luta? Para que não passa nada? Tudo maravilhoso? Então é nós que está errado. Sinal de que estamos sendo operacionalizados pelo mal. Captura de crianças. Quando eu falo isso, não estou falando de crianças só que some. Existem crianças que somem, mas existem crianças que estão sendo capturadas dentro de casa. Crianças viciadas em telas, crianças viciadas em jogos. Isso é uma captura, tá? Ai, meu filho foi sequestrado. Não, não é só sequestrado de corpo, mas às vezes a mente do seu filho é sequestrada. Ele não consegue fazer nada sem o celular. Ele não consegue largar um jogo, largar um videogame. Ele é a criança que não sai do quarto. Ele está sequestrado. Ele foi capturado e você não percebeu. Escassez. Escassez é um sinal de maldição operando na sua vida. Por isso que ano que vem nós vamos estudar o quê? Vida financeira. Nosso primeiro módulo de janeiro. Vamos estudar a vida financeira. Porque a escassez, ela é um sinal que o mal está agindo nas tuas finanças. O que é escassez? É você não ter nem o suficiente, nem o básico. Isso é escassez. Doenças incuráveis. Ah, eu tô com uma doença incurável. Tem um mal, tem iniquidade aí. Muitas doenças, doenças principalmente nos ossos, tá? Principalmente nos ossos. Doenças crônicas. Se atentem. Queridos, eu tô falando disso, porque eu tô estudando, mergulhei nisso. Tô lendo um livro maravilhoso aqui, chama Farmaqueia. Não tá aqui perto, tá longe. Fala muito sobre isso. A iniquidade, ela vai diminuindo a nossa imunidade. Eu vou mostrar isso na aula para vocês. E o nosso corpo sem imunidade vai se tornando o quê? Debilitado. E por que que o diabo quer enfraquecer o teu corpo? Porque se você não tiver saúde, você não faz nada. Faz nada. Sinal que você tem uma maldição operando na sua vida. Diminuição da unção. Aí começou, era um auge. Hoje é meia boca. A unção, ela tem que manter ou crescer. Se diminuiu a unção, o mal está operando na sua vida. Se você não está no mesmo nível, se você abaixou o teu nível espiritual de quando você começou, isso é um alerta grave. E a gente não percebe que a unção diminui. Pastora, como que eu sei que a minha unção aumentou? Você tem novos resultados, novas conquistas e novos frutos. Se você está na mesma coisa, se você não deu fruto nenhum, se você não teve resultado nenhum naquilo que você está exercendo, alerta. O sinal já está vermelho faz tempo, você não se atentou. Tem um mal operando na tua vida. Que nós temos que frutificar, nós temos que dar fruto. A unção tem que aumentar, pelo menos manter, mas não dá fruto nenhum. Não cresce, não tem nenhuma experiência, não tem nenhum um crescimento, nenhum resultado. Problemas mentais ou emocionais é um sinal de mal operando na nossa vida. Distúrbios, síndromes, transtornos, 99% são espirituais. Por que que o povo hoje está descontrolado emocionalmente? Porque eles estão com problemas espirituais. Roubo, você tem sido vítima de muito roubo. Eu já passei uma época na minha vida que virou, mexeu, eu era roubada.
coisa sumia. Tem algo e some. Você perde, nunca mais você acha. O que que é isso? É um mal? Fique atento. Perdas de promoções. Perdas de promoções, assim, todo mundo vai ser bonificado. Mas chega na tua vez, o negócio dá ruim. Se atenta, porque as portas têm que ser abertas para o justo. O justo, ele vive de fé em fé, de glória em glória. Perdas não é normal. Nós não podemos normalizar perdas. E orações não respondidas. Orações não respondidas. É uma forma que eu entendo que está tendo algum bloqueio. Meu destino está bloqueado. Então, se eu estou bloqueada, o que eu preciso fazer? Ir lá para o tribunal para ver o que está acontecendo. Aonde é a brecha que o diabo está achando na minha vida? É alguma coisa não confessada? Então, eu preciso confessar tudo. Preciso falar dos pecados do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, dos meus ancestrais. Reparar o altar. Falar, Senhor, eu não conheço, não vi, não sei, mas se fez, eu vou confessar, eu vou me arrepender, eu vou mudar. Eu vou consertar isso aqui. Eu tô aqui para consertar altar. Eu não vou ficar com nada caído e destruído. Porque como que Satanás ele chega e coloca essas maldições? Através de acesso satânico. Como que ele nos acessa? Primeiro, o pensamento. Anota aí, pensamento tem cheiro no mundo espiritual. Gente que fala assim, ó, pensa, mas não fala. Cuidado. Nem pensar é bom. Eu já falei para vocês que o mundo espiritual, ele ouve o pensamento, tá? E pensa, por que que ouve? Porque pensamento tem cheiro no mundo espiritual. Quando eu estou pensando, eu estou produzindo cheiro. 1 Coríntios 2,16. 1 Coríntios 2,16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. A partir de que você aceita o Senhor, você tem a mente dele. Por quê? Porque você precisa pensar como ele. Ah, mas parece que eu não tenho a mente de Cristo. Será que você não tem ou tua natureza não está deixando você acessar a mente de Cristo? Davi, se você não parar com esse celular, eu vou desligar tua câmera. 2 Coríntios 2,15. 2 Coríntios 2,15. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo nos que se salvam e nos que se perdem. Tem alguns versículos que falam que nós temos o bom perfume de Cristo, né? Eclesiastes fala: não amaldiçoeis o rei, nem pensamento. Gente, isso é muito pesado. Então, o pensamento é o meio de acesso satânico. Não ache você que tudo que você pensa é de Deus. Às vezes o diabo está vindo aqui, ó, e trazendo sementes. Como que ele nos acessa? Através da fala. Satanás só precisa de uma boca emprestada. E a nossa boca é um portal. Dela sair bênção ou sair maldição. E o som da nossa voz é o quê? Uma frequência que retumba no mundo físico e espiritual. Então, o que sai da nossa boca é decreto de vida ou de morte. Por isso, palavras têm que ser vigiadas. Por isso que o tribunal existe para a gente ir lá e falar assim: olha, eu falei, eu quero reparar essa palavra diante do Senhor e das testemunhas. Porque lembra?
do que acontece no tribunal, que tem júri, tem advogado, tem promotor, tem as testemunhas, tem o escriba. Então, quando você vai no tribunal e você confessa, Senhor, eu falei, eu errei, eu pequei com a minha boca. Você está o quê? Revogando a tua palavra no mundo espiritual. Ah lá, ela confessou, ela reconheceu, ela se retratou diante a corte. Não vai ter acusação contra ela. E qual que é o meio de acesso satânico? Atitude. O nosso corpo fala e as nossas atitudes denunciam. Você vê que o que a Bíblia mostra do comportamento das pessoas quando pecam? Você vê que quando Adão pecou, o que o corpo dele fez? Se escondeu. Quando Caim ficou irado, o que ele fez? Foi lá matar o irmão, cheio de inveja. Então, atitudes, elas denunciam. Noé, quando ele estava na iniquidade, o que ele fez? Se embriagou. Ah, sou de Deus, mas o teu comportamento é qual? Qual que está sendo a tua atitude? Essas atitudes podem atrair anjos ou demônios na sua vida e pode comprometer o teu tribunal, a tua sentença. Então, hoje, vou tentar passar hoje para vocês, eu vou compartilhar lá, que foi compartilhado conosco um livro poderoso sobre os portais, gratuitamente. Ah, nem lembro quem que compartilhou lá conosco, mas foi uma aluna querida que compartilhou lá conosco. Faça as orações, estude sobre isso. Né? Eu vou tentar passar, quando eu soltar a aula, eu vou soltar um modelo das orações dos tribunais. Para quê? Para que você venha orar em um nível diferente. Porque o que muda a nossa vida é o que? Oração. Só que se a tua oração não está sendo respondida, você precisa mudar o teu jeito de orar. Você precisa acessar o tribunal do Senhor e falar: eu quero uma audiência com a corte. Eu quero acessar o justo juiz. Eu quero confessar os pecados e saber o que está acontecendo na minha vida. Porque eu quero ter a minha sentença, ela dada como ganha, em nome de Jesus. Amém? Alguma pergunta, queridos? Aberta para as perguntas. Semana que vem vamos estudar sobre espíritos familiares. Tá? Semana que vem vamos entrar num nível de estudo de temas diversos. Vamos estudar sobre espíritos familiares, iniquidade, que mais que nós vamos estudar? Deixa eu ver aqui. Fiz aqui os paternidade, tá? Qual que é o outro? Deixa eu ver aqui. Fiz. Aí, o pecado de Lachon Hará. Nós vamos estudar muitas coisas acho que vai ser 5 aulas, tá? 5 temas. Falta mais um tema ainda que eu estou pedindo para o Espírito Santo direcionar, mas eu quero falar um pouco também sobre identidade. Então, vai ser bem eclético o nosso mês. Nenhuma pergunta? Vamos orar? Vamos orar, então. Senhor, nosso Deus, te agradeço por este módulo, te agradeço por este tempo, te agradeço por cada aluno que está aqui presente no online, te agradeço por aqueles que irão assistir, ó Pai. Obrigado pela preciosidade da sua palavra que é derramada sobre a nossa vida. Obrigado pela tua presença, obrigado pela sabedoria que o Senhor derrama sobre nós. Obrigado pela revelação da tua palavra. Senhor, eu peço que o teu Espírito continue ministrando em nós aquilo que precisa ser consertado. Que venhamos entrar no tempo de conserto do Senhor, para que nós venhamos agradar o teu coração e andar como o Senhor deseja. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa, Senhor,
tudo aquilo que temos feito que tem transgredido a tua lei. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas. Perdoa a nossa iniquidade. Venha, Senhor, e nos limpa, nos lava, Senhor. Nos purifica, Pai, de tudo aquilo que é abominável ao Senhor. Que nós sejamos curados, restaurados, libertos, ó Pai, e convertidos à tua palavra. Em nome de Jesus. Produz em nós, Senhor, arrependimento genuíno. Produz em nós, Senhor Jesus, consciência daquilo que estamos errando. Que venhamos transformar o nosso ser para agradar o teu coração, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos ligar as câmeras, tirar nossa selfie bem bonita. Eita glória! Vamos lá. Última aula dos tribunais, concluída com sucesso. Sorriso no rosto. E tirei. Beijo no coração, turma. Até semana que vem vai ser na quinta não, na sexta. Semana que vem a nossa aula vai ser na sexta também, tá bom? Nós temos um compromisso ministerial, então nossa aula na sexta em nome de Jesus. Tchau, fica com Deus.